Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e vou conduzir esse papo especial. Lembrando que este conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável por todo o conteúdo da Mercopar. Você pode acessar esse videocast no Spotify buscando por Plano de Voo, no YouTube da Mercopar e na plataforma Mercopar. E hoje vamos falar sobre ESG, que também é o tema da Mercopar 2023, e negócios sustentáveis como fatores de competitividade. E para essa conversa, a gente trouxe o professor e coordenador do Centro de Referência em ESG da Fundação Dom Cabral, professor Carlos Braga. O professor também é conselheiro sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de diversas empresas privadas e organizações do terceiro setor. Seja bem-vindo, professor, e que honra te receber aqui no Plano de Voo. Prazer estar com vocês, aonde o Brasil faz a diferença nessa grande feira do Sebrae. Muito animado de estar com vocês. Ótimo, tenho certeza que vai ser um bom papo. E quem também nos acompanha, esse parceiro do Plano de Voo, o Lucas Benites, que é especialista em internacionalização aqui do Sebrae RS. Que bom te receber de novo, Lucas. E aí, Alexandra, tudo bom, Braga? É um prazer estar de novo aqui no programa, né? Sempre uma alegria poder falar com o pessoal do Sebrae. E hoje, recebendo o Braga aí, né? Figura expoente aí, que trata de ESG. Muito feliz, muito contente. Ele estava nos devendo essa visita no Plano de Voo, né? A gente veio acertar essa conta, professor. Muito bom. Esse episódio faz parte de uma série em parceria com a Fundação Dom Cabral. Se você quer entender como as pequenas indústrias podem ser mais produtivas ou os fatores-chave para a tecnologia e inovação, ouça os episódios de número 120 e 134 do Plano de Voo em parceria com a Fundação Dom Cabral. Gente, hoje os clientes e fornecedores estão de olho para que as empresas adotem práticas sociais, ambientais e de governança. Estamos abrindo a sigla ESG, tão falada, né, Lucas e professor? E eu gostaria que o professor nos começasse aí essa nossa conversa, nos ajudando assim, a entender um pouco como isso impacta diretamente na competitividade das empresas. Muito bem, uma pergunta importante. Eu sempre começo bem pelo começo. ESG é um termo que é oriundo do mercado financeiro, para surpresa de muitos. É mesmo? Se imaginava que veio da escola de meio ambiente. Não, é um termo que vem associado a investimentos e gestão de risco. Então, já começo por aí. É uma outra sustentabilidade, de onde veio? Financeira. Que você tem o sucesso dos negócios associado a você ter uma visão mais de longo prazo. O curto prazo dominou o mercado financeiro e os mercados durante décadas, mas você precisa construir um futuro, porque não temos planeta B. Temos. E os banqueiros já fizeram essa conta. Uma boa aula de ESG começa com uma calculadora financeira na mesa. Opa! Para a gente poder conversar. Mas deixa eu trazer para vocês para ficar mais simples. Lembram da qualidade total? Sim. Que era um assunto tão em vigor? Ele foi passando os anos, foi se incorporando. Você já não tem tantas feiras de qualidade total, porque já passou a ser o dia a dia dos negócios. Inovação já tem uma década e hoje todo mundo já sabe o que é uma inovação. Essa é a notícia. ESG é uma prática de negócios, como foi a qualidade total, como foi a inovação, e ele vai se incorporar no dia a dia. Daqui a uns 5 ou 6 anos não será necessário fazer uma feira para como tema, porque já vai ser parte do dia a dia dos negócios. Então, bem-vindo a um mundo que pede qualidade de governança, pede justiça social e pede também a preocupação climática. Vamos falar disso ao longo da nossa conversa. Muito bem. Lucas, com essa entrada aqui do professor, essa explicação, a gente começa bem esse episódio. A gente começa muito bem, Alexandre, muito bem. Com certeza vai ser um papo muito bom agora. Professor, sempre que tem novas práticas, como a ESG, como o senhor está trazendo aqui, as pequenas e médias
são as que mais patinam, digamos assim, para poder absorver isso, porque o ESG precisa estar na cultura Sim, da empresa, não é um departamento, né? Sim, exatamente. As grandes, a gente sabe que tem mais poder financeiro, acessa a mais financiamentos, tem mais facilidades e consegue trazer consultorias, montar times. Mas vamos lá, como é que a gente traz o ESG para pequena empresa familiar, Sim. onde o empreendedor, a empreendedora tem que cuidar do caixa, da limpeza da loja quando é físico? Como é que a gente consegue trazer isso e aplicar nas nossas empresas? Existe um certo endeusamento, que esse assunto é das grandes empresas, isso não é comigo, mas as melhores histórias de ESG passam por empresas familiares. É mesmo? Porque, na verdade, a empresa familiar ela já nasce com uma visão de longo prazo. A minha geração, a do meu pai, a dos meus filhos, histórias muito bonitas que nós contamos. Eu tenho uma da Movida, que o jovem da família promovendo ESG, lembrando ao pai que o avô já fazia ESG. Mas como assim? Ele cuidava dos seus caminhoneiros, uma empresa de transporte, com uma atenção diferenciada que traziam os caminhoneiros para trabalhar para a sua empresa. Então, o toque social é muito forte nas empresas familiares, de todos os tamanhos, porque sabem que a importância das pessoas é que trouxe as empresas até então. Então, o S, no lado da microempresa, ele já vem naturalmente. Aí nós vamos para o climático, vamos para a governança, aí eu concordo, existem graus, cada empresa vai começar o ESG por um caminho, não precisa seguir uma fórmula de bolo para todos. O Sebrae está aqui para orientar, trazer a melhor orientação, mas eu digo, é um diferencial. Todo mundo agora não está atrás de um café orgânico, sim, de um chocolate, microlotes, o chocolate. Tem tantas histórias recentes, eu vou contar um pouco ao longo da nossa entrevista, alguns casos. Então eu diria, se diferencie, mostre que você tem essa pegada, porque o mundo não será só preço, cada vez mais será uma combinação de preço na sua oferta para o cliente e uma entrega a mais, que pode ser um tratamento diferenciado, que você vai ter fórmulas de você se certificar a custo acessível e com isso você vai prevalecer no mercado. Bem-vindo ao mundo que as empresas familiares têm uma vantagem perante grandes empresas, porque está no DNA ser ESG. Lucas, o professor trouxe aqui um quentinho para o coração, né? Se a gente pensar que as empresas familiares costumam, né, sua grande maioria, ser menores, um recorte muito grande de quem a gente atende. Como é que tu vê essa experiência no Sebrae? Tu tem sentido isso que o professor trouxe? Não, com certeza, Alexandre. A gente tem visto uma preocupação aí crescente, né, dos pequenos negócios com a temática do ESG, né? Mas se a gente for pensar e voltar no tempo, né, a questão do ESG, a gente fala muito tempo, né, sobre a questão do meio ambiente, né, sobre a questão do clima. A gente fala muito tempo sobre a questão da responsabilidade social das empresas, né? E, claro, eu acho que talvez o item da governança, né, que tem sido inserido aí com mais força recentemente. Mas não é um assunto novo, né? Não. São três esferas aí que a gente tem visto, né, que agora estão juntas, né, de certa forma. Mas, historicamente, a gente vê as empresas preocupadas com a sua região, né? A gente percebe com a sua localidade, né, fazendo ações sociais, principalmente os pequenos negócios, né, que tem muito essa questão do local, né, do ao redor, né, de trabalhar o território. Então, talvez quando a gente fala em ESG para esses pequenos negócios, talvez eles não se identifiquem. Mas quando a gente lembra, não, mas e aquela ação que tu fez, né, com aquele pessoal na tua localidade, na tua comunidade, né? E aquela questão que tu implementou na empresa ali para economizar energia, né? Então são itens que a gente está tentando desmistificar o ESG em si para esses pequenos pontos para micro e pequena empresa, né? Professor, a gente pode falar aqui que temos talvez uma barreira, inclusive de língua, a expressão em inglês do ESG pode assustar. A gente vem de um país em que fala-se que de 3 a 5% somente das pessoas são fluentes em inglês. Isso pode assustar? Temos uma questão, o famoso letramento, né? Certo. As palavras são em inglês, deve ter algum consultor cobrando em dólar. Opa, isso é bom! Mas nessa hora estamos aqui um pouco com esse papel, através do plano de voo, Exatamente. através de iniciativas como a Mercopar, o Sebrae. Eu dou um exemplo bem aqui do sul do Brasil, o cooperativismo.
que nasceu aqui, na Serra Gaúcha. O cooperativismo, ele é ESG raiz. Raiz na veia. Cada associado um voto, recebe as sobras, atua de forma comunitária, mas as pessoas às vezes não percebem. Eu converso com cooperativas no Brasil inteiro e falo, você sabia que você é ESG de várias gerações? Como assim, professor? Você está fazendo tudo que o ESG está pregando numa atividade que apoia comunidades e pequenas empresas. Então os exemplos, eles pululam, estão por todo lado. É uma questão da gente apenas tirar um pouco da espuma, ir lá no coração, buscar a raiz e nos seguirmos com essa direção que será bom para a sociedade, para as empresas e para o país. Que dicas a gente pode trazer para as empreendedoras e empreendedores que acabaram de ouvir isso e provavelmente estão olhando para a sua empresa pensando, opa, será que eu estou nesse grupo que o professor e o Lucas estão falando, que já fizemos isso? Que indícios a gente tem? Onde a gente deve olhar para dentro da empresa? Além de procurar o Sebrae para essa ajuda? Eu diria que não existe pressa. Essa não é uma agenda de pressa. Essa é uma agenda de reflexão. Eu preciso me mostrar como ESG ontem. Isso é arriscado. A gente pode levar para o chamado marketing verde. Também em inglês, greenwashing. E isso tem grande discussão também sobre isso. Que é um assunto importante. Então, não existe pressa nessa agenda. Existe fazer com calma. Eu sempre comento a meus alunos que eu gosto de ver uma série no fim de semana, ver um Netflix, maratonar, fiz um anúncio aqui. Opa, patrocina o plano de voo, Netflix. Mas nós precisamos também dedicar um pouco à leitura, ler materiais que o Sebrae disponibiliza. Exige, sim, ampliação de repertório de todos nós. Nós temos que ampliar o nosso repertório, entender e buscar a necessária ajuda. O Sebrae está aí para isso. O cooperativismo, também citado, tem feito trabalhos muito bacanas para organizar o que a gente faz bem e ver os gaps. Todas as empresas têm algum gap. Que gap eu consigo investir? Porque não é custo, é investimento em iniciativas que vão levar essa empresa a se diferenciar. No final, nós queremos ser o melhor chocolate, o melhor café, o melhor produtor de plástico com a melhor pegada ambiental, para poder, na hora que conversar com o seu cliente, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, além de mostrar os números, os resultados e o preço, tem um relatório aqui do lado de boas atividades e pode escrever o que eu estou falando, o professor falou. Anotado. Dos próximos 5 anos, isso vai ser um critério crescente de seleção de fornecedores no Brasil e de seleção pelos clientes de tendências de consumo. Quero aproveitar esse especialista que a gente tem aqui e para ajuda de vocês para derrubar mais um mito, porque a gente ouve muito de que o pequeno e o médio não têm condições de internacionalizar. Lucas, é um mito ou não? Mito. É um mito. Não, eu acredito que seja um mito, sim. Existem meios, né? Não é um caminho fácil. Com certeza. É um caminho que demanda muito investimento, muito tempo, né? Principalmente tempo, né? Em se adequar a todas as exigências. Querendo ou não, se a gente vai vender para um mercado, né, aí fora, além das questões de ESG, a gente tem que perceber também as exigências, né, que esses mercados internacionais geralmente nos exigem. Então, não é uma trilha fácil, né? Existem algumas barreiras, mas é possível, né? Com a ajuda das entidades, com a ajuda do Sebrae. Com certeza a gente ajuda muitas empresas aí a internacionalizarem, a levar seus produtos e serviços para fora, né? Mas o ESG organizado aí nessas pequenas ajuda, né? Ajuda muito, com certeza. Ajuda muito porque uma empresa estruturada, né? Ela tem muito mais facilidade de conseguir ultrapassar as barreiras, né? Então, com certeza, acho que se tu tá te aprimorando nos critérios ESG, nas práticas ESG, o teu caminho para a internacionalização ele vai ser muito mais facilitado. Tudo bem, que legal, que bom ouvir isso, porque é uma certa esperança de crescimento também, né, professor, para essas empresas. Eu digo que nós temos, muitas vezes a gente tem que voltar para aquelas aulas de geografia. O Brasil, ele tem características tão interessantes. O Brasil, ele tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Sim, país absurdo. 5 países no mundo tem mais do que 5 milhões. Com isso, nós temos toda a nossa produção agrícola, todo o nosso mercado. Temos 200 milhões de habitantes. Apenas 7 países têm população desse tamanho. E essa semana, voltamos a ser a 9ª economia do mundo. Quando você junta as 3 dimensões, mercado consumidor, tamanho que produz e
recursos minerais, agrícolas, mais o tamanho de economia, nós somos um dos 3 maiores economias do mundo, Brasil, China e Estados Unidos. E agora estamos levando a energia mais renovável do mundo, 80% da matriz, e a produção agrícola com menos área ocupada, 30%. Dessa escala, temos a América Latina à nossa disposição, para poder fazer a nossa primeira internacionalização, e Europa e Estados Unidos demandando produtos mais sustentáveis que venham de países como o Brasil, que conseguem fazer uma produção sustentável. Então, quem estiver pensando em imigrar, mudar de país, porque aqui as oportunidades são limitadas, vamos fazer uma boa aula de geografia, procurar o Sebrae, oportunidades são enormes, seja no Brasil, a mala e vamos fazer negócios e fazer o Brasil crescer. A gente entrevistou, já passaram algumas pessoas de vários países aqui para a gente gravar, e nos chamou a atenção que muita gente falou sobre isso, sobre a importância, né, de fazer um bloco na América Latina, colar na Argentina, em países que são aqui do lado, que a gente consegue ter mais força, uma troca com o México, né, bem nesse recorte que o professor está trazendo. Então, a gente tem muitas oportunidades. Somos muito fortes, né? A América Latina é muito produtiva. Brasil, um país continental com cultura, características incríveis, com produção no Brasil inteiro, né? Mas com uma coisa nova, nós seremos o primeiro país do mundo a fazer a transição para o Net Zero. Por quê? Porque nós temos a Amazônia, lembrem dela, que estamos agora tratando melhor. Precisamos. Estamos tratando bem dela, é necessário cada vez mais tratá-la. Nós temos essa energia renovável, então o primeiro país a poder se posicionar como aquele que equilibra, que ele não emite mais do que recolhe, é o Brasil, é a nossa transição energética. E aí você vai poder exportar para o mundo inteiro e vender aqui com um carimbo verde. Eu estou fazendo uma atividade industrial, pequena, média ou grande empresa, que não faz mal, porque no meu país nós estamos equilibrados. Nós temos vantagens enormes, vamos trabalhar nessas potencialidades e com a ajuda Sebrae, Fundação Dom Cabral, os parceiros, porque ESG é parceria. Você não vai fazer essa jornada sozinho. São 3 dimensões que têm as suas complexidades. Com boas parcerias, buscando empresas, até dentro do próprio setor, buscando através dos órgãos de classe, encontrar agendas comuns para baratear os custos, ganhar escala e, com isso, seguir nessa rota. Eu tenho uma pergunta pro professor Braga. Manda ver. Eu queria que ele pudesse até nos adiantar um pouco o que a gente vai ter hoje, né? A gente está aqui na Mercopar. E um dos painéis do dia de hoje é a questão do ESG, onde a gente vai tratar disso. Queria entender um pouco, Braga, qual é a relação entre a inovação e o ESG? Sim. Inovação é o motor do ESG. Quando a gente pensa em ESG, nós estamos renovando as práticas. Braga, então inovação é o robô, é a tecnologia, é o computador? Não, inovação é qualquer mudança de processo. Se você tem uma cabeça inovadora, você pensa diferente. O ESG apenas é mais um bloco de oportunidades que você pode trazer a favor do seu negócio. Mas você tem que abrir a cabeça, buscar repertório, a dedicar, a escutar, a participar de eventos como a Mercopar, saber o que está acontecendo no mundo, para você estar à frente dessa corrida sustentável, né? Então, inovação é o motor do ESG, inovação social, inovação financeira, inovação industrial, e aí eu sei que o Sebrae faz um papel muito importante, ajudando as empresas, cada uma no seu tamanho, a ter o plano de voo adequado. Essa união da academia, do poder público, da iniciativa privada, ela pode ser um bom motor, essa tríade aí, bem unida, um bom motor para a gente fazer a economia crescer, para a gente fazer o ESG estar na cultura das empresas, né? Acho que essa união ela é importante. Mas até agora vocês não fizeram a pergunta que vocês queriam fazer para mim. Então, eu ia fazer a primeira pergunta, mas aí o professor chegou aqui brincando com ela, então eu deixei para depois. É dinheiro. É a pergunta de $1 bilhão de dólares. Como é que nós financiamos isso tudo? Exatamente. Então, eu tenho que ser honesto. Vou contar para vocês que eu sou professor há uns 10 anos, mas eu trabalhei 30 e poucos anos no mercado financeiro. E eu sinto que até poucos anos atrás, eu estava no lado negro da força, perto ali do Darth Vader. E eu vejo uma geração do mercado financeiro chegando ao mercado, buscando projetos CSD de todos os tamanhos de empresa para poder financiar. E 1/3 da poupança mundial
hoje busca projetos com viés ESG. No mercado financeiro nacional, os bancos de desenvolvimento, os bancos comerciais, muitas linhas acessíveis, linhas para empresárias femininas, mulheres. Fundamental, com linhas com prazos especiais, para melhores condições. Então, sim, temos dinheiro, temos recurso, as oportunidades abundam, mas nós temos que nos organizar para elas, buscando o apoio necessário. Mais uma vez aqui, parabenizo o Sebrae por esse tipo de postura, em eventos como esse, trazendo conhecimento a todo tipo de empresa, a todos os níveis de empresário. Também. Como é que a academia consegue nos ajudar nisso, entrar aqui na ponta, no pequeno, no médio? Fundação Dom Cabral treina todo ano 2.500 empresas, Uau. 30 mil executivos e temos ainda trabalhos com a Escola Favela, iniciativas sociais, que quase 100 mil pequenos empreendedores. Todos os executivos que passam pela Fundação Dom Cabral vão receber algum grau de ensinamento, treinamento ESG. Então nós estamos impactando 30 mil executivos, diretores de empresa, que vão passar esse conhecimento à frente, empresas de todos os tamanhos. Então, sim, educação, sempre ela a diferença, e estamos juntos aqui, mais uma vez juntos do Sebrae, a Fundação Dom Cabral, fazendo o nosso papel, mexendo o ponteiro da educação nesse país. Eu achei muito bacana, eu e o professor Braga, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa, que o treinamento de conselheiros, né, de empresas, né, que fazem parte do board das empresas, e que não dá para sair, né, Braga, querendo ser conselheiro aí de uma grande empresa, né? E nada melhor do que... A gente forma, desses 30 mil, nós formamos alguma coisa como 500 conselheiros que ficam no topo das empresas, familiares, todas as empresas, e todos eles entram na sala e encontram Carlos Braga para falar de ESG. Às vezes até acham, pô, Braga, você não parece o típico ESG de terno, gravata, de terno, camisa, veio do mercado financeiro. Que história é essa? Aí eu puxo a calculadora aí que eu vou mostrar para você por A mais B, que você vai ter retorno financeiro, vai ter lucro, reduzir o seu impacto na sociedade. Se tiver algum impacto negativo, você vai reduzi-lo, mitigá-lo, acabar com esse impacto ou compensar um eventual impacto. Uhum. Mas mais importante, no final dessa jornada, você vai poder voltar para casa, olhar para os seus filhos e falar, poxa, eu estou deixando um legado porque o tempo urge, eu tenho pressa e temos que mudar esse país e mudar toda a sociedade e o mundo o mais rápido possível para as próximas gerações. Porque não temos um outro mundo, né? Às vezes as pessoas falam, vão jogar fora. Fora onde? Numa podcast recente, com jovens que nem vocês, eu estava num grupo que tinha uma professora de pedagogia de 20 anos de idade, num grupo discutindo ESG. Uau! Todos nós olhamos para ela e ela falou, olha, o que para vocês é teoria, será a minha vida quando eu tiver 40, 50 anos. Nossa, então, que forte isso! Então, vamos sair da teoria, vamos para a prática. Eu tenho pressa e essa geração mais ainda, temos uma obrigação social com quem veio pela frente e... eu acho que isso é um tema que já por si só já nos apaixona e eu te dou de brinde sucesso, lucro, rentabilidade, mas voltando para casa sabendo que você fez a sua parte. Quase um sonho. A gente viu, né, Alexandre, aí nesses últimos meses aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente teve um problema bem grave com a questão das enchentes que afetou muitas micro e pequenas empresas, né? Então, muitas. A parte de toda a questão política que não está em discussão aqui, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Nós como entidade, nós como pessoas, né, que tem o conhecimento, né, que tem teve o acesso, que teve o privilégio, né, de ter o acesso ao conhecimento. Fundamental. A gente precisa orientar as pessoas, né, e precisa ajudar elas a realmente encontrar esse caminho para que de fato a gente consiga mudar a sociedade, né? A educação realmente acho que é o único meio, não tem outro meio para a gente poder transformar. E complementando, muito importante o que o Lucas falou, poder contratar pessoas, talentos. As pessoas querem estar num ambiente em que saiba que vai além do salário, vai além do rolerite. Braga, é uma coisa da classe média alta. Não. Toda a sociedade hoje busca esse tipo de propósito e o Brasil, mais uma vez, tem tudo para ser mais uma oportunidade, que não perderemos dessa vez, de ser uma potência sustentável e menos desigual, combatendo a desigualdade muito alta nesse país. Mas vamos vencer, temos uma agenda positiva, vamos atrás dela.
Porque a vida não pode ser só trabalhar, pagar boletos e ir ao supermercado aos sábados, né? A gente precisa ter qualidade de vida. Tem muitas discussões, jornadas de trabalho, estilo, 4 dias, mais dias, reduzir jornadas. Tudo isso está sendo discutido, nós estamos num momento de transição e tudo isso está debaixo do guarda-chuva de ESG. Estamos nos aproximando do fim, eu vou fazer aquela pergunta para a gente brincar um pouquinho aqui. ESG veio para ficar, professor Braga? Eu tinha conversado com a Alessandra que essa pergunta era daquela live de 2021. Nós estamos... É só uma brincadeira, gente. 2023, todos animados, muito engajados. O Brasil tem essa nova oportunidade. Prazer estar com vocês, que a gente possa botar essa agenda em frente. E parabenizo o Plano de Voo, o podcast, que eu sei que está impactando muita gente Brasil afora, não apenas aqui no Sebrae do Rio Grande do Sul. Parabéns, obrigado pelo convite. Eu agradeço muito, foi uma honra, um prazer entrevistá-lo, já lhe acompanho há algum tempo, então estou muito feliz em poder recebê-lo aqui. Espero que em 2024 a gente possa te receber mais uma vez para a gente avançar ainda mais nesse tema. Lucas, muito obrigada pelo teu tempo. Foi um prazer, Alexandra, mais uma vez. Carlos Braga, professor Carlos Braga, muito obrigado, né? E estamos aí, o Sebrae está sempre à disposição, né? Então procurem o Sebrae para questões de ESG também. Estamos com treinamentos, estamos com diagnósticos, né, e capacitações que vão poder auxiliar aí, todo micro e pequeno empresário que for, né, que estiver interessado em se aprofundar no tema e transformar a sua empresa. Muito bom, gente. Bate lá na porta do Sebrae, dá para chamar pelo site, pelo WhatsApp, manda recado nas redes sociais, não tem problema. Todo o time do Sebrae está pronto para atender todo tipo de empresa em tamanho, qual seja a tua linha de entrega, produto, serviço, indústria, o Sebrae está pronto para recebê-los. Quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrando que este conteúdo foi desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae da Indústria. E vocês podem acessar esse e outros episódios para a indústria no Spotify, buscando por Plano de Voo, no YouTube da Mercopar e também na plataforma Mercopar. A indústria vive o ano todo. A Mercopar nunca para. Acesse e siga fazendo negócios. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.